Estamos bem? Vamos lá. Bom, se até o capítulo 18, então, nós temos toda essa descrição da destruição do Império Romano, a partir do capítulo 19, então, nós temos o gozo, o júbilo no céu, porque houve o julgamento. Bom, assim como nós temos a ideia desse crescente em cada um dos atos, né? A primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, isso vai criando essa expectativa de que alguma coisa vai acontecer, tá? E chega lá na sétima cena, volta de novo ao início e volta à descrição. No livro como um todo também, nós temos essa expectativa. Tá? Então nós estamos chegando no final do livro e a expectativa para o leitor é: nossa, vai se concretizar finalmente alguma coisa. E a destruição então de Babilônia é a concretização, o início da concretização desse fim total, que é a Nova Jerusalém. Então nós estamos partindo, nós estamos nessa expectativa de que alguma coisa grandiosa está para acontecer. Bom, então depois de toda essa descrição da destruição de Babilônia, e o motivo pelo qual ela será destruída, ou da destruição do Império Romano, né? E os motivos pelos quais ele será destruído, esse império, juntamente com seu imperador, vamos ver que há então júbilo no céu, há gozo, há alegria no céu, porque o Senhor agiu e venceu essa batalha. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma voz, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, essa numerosa multidão, muito provavelmente é uma referência lá, aqueles 144 mil, né? Ou seja, os eleitos, aos salvos, os que pelejaram contra o cordeiro, a favor do cordeiro, né? Contra a besta. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Ora, lembra lá da primeira, na verdade, da quinta cena, quando se abre o altar e os mártires estão no altar dizendo: Senhor, até quando? Até quando vai seguir a mortandade? Até quando o Senhor não vai agir na história? Aqui então nós temos exatamente o resultado disto, né? Ou a resposta àquele clamor. Agora então os santos estão dizendo: verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Por quê? Porque ele julgou a grande meretriz, ele vingou o sangue dos seus servos. E esta mensagem era de grande ânimo, né, para aquela igreja. É a ideia de que o Senhor haveria de agir a seu favor, o Senhor responderia o clamor dos mártires, o Senhor responderia o clamor daqueles que estavam em sofrimento. Bom, esse é o primeiro aleluia. Um outro aleluia. Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E aí então nós temos essa grande multidão. Agora nós vamos ter a criação, vamos ter a igreja na figura dos 24 anciãos, dizendo, e juntamente com os 4 seres viventes, dizendo: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. É um chamado então da igreja, é um chamado da própria criação para que todos venham e adorem ao Senhor. Depois nós temos outra voz de numerosa multidão, como de muitas águas, de fortes trovões, que diz: pois reina o Senhor, que é o terceiro aleluia, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então aqui nós vimos, todos os povos se reuniram para a batalha contra o Cordeiro, lembra? Bom,
entram em batalha contra o Cordeiro os vence, vence também aqueles que estão com ele. Então, ao dizer isso, cria-se toda a expectativa de que acabou todas as coisas. Então, a partir de agora, começa toda a esperança futura, não é? Então, essa é a imagem que o texto está nos apresentando aqui. É a ideia de que vai chegar um momento em que Deus vai agir na história, vai chegar um momento em que Deus vai julgar a todos os povos, e uma vez feito isso, é então o momento das bodas do Cordeiro, é então o momento em que o Senhor se manifestará, e a partir daí então começará a eternidade. Essa é a esperança que está sendo gerada aqui no autor, no autor e nos leitores do livro. Fala, Timóteo. Versículo ali, pode ser que sejam 144 mil. Certo. Que é aquela soma que você fez de um número completo. A igreja durante toda a história da humanidade. Daí no 4 fala dos 24 anciões, que também é uma representação da igreja. Certo. Mas pensando nessa forma, ele faz aqui uma separação. Não sei, fica muito confuso para mim. Fica confuso para a gente, Timóteo, porque a gente está pensando assim, cartesianamente, né? A gente está pensando assim, aqui está um grupo, aqui está outro grupo, aqui está outro grupo, né? Não, o texto está querendo dizer de forma geral que a igreja está fazendo isso, tá? Na verdade, o texto está preocupado em falar 3 aleluias, tá? Que é o aleluia, aleluia, aleluia. Por isso ele dividiu desta forma, muito provavelmente. Oi? Não creio que tenha essa preocupação aqui, porque o texto não está nem trabalhando a ideia de trono, nada disso. Eu acho que o que ele está dizendo é uma adoração ao Senhor Todo-Poderoso, seja lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Isso, mais ou menos por aí. Ou seja, existe todos os motivos possíveis para dizer aleluia ao Senhor, tá? É meio que por aí a ideia. Bom, então ele está criando aqui essa expectativa de que há de chegar o fim. Já houve o julgamento, né? Já houve o final, então temos essa esperança de uma eternidade. É isso que o texto está tratando aqui. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, porque sou conservo e não vai deixar adorar, o anjo não vai receber adoração. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa frase também é meio complicada, não vamos tentar mexer muito nela. A única coisa importante de entendermos aqui é, primeiro, essa ideia de bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Lembra que o livro começa lá com uma bem-aventurados que ouvem as palavras desse texto e guardam, né? E aqui, quando estamos chegando no final do livro, nós temos de novo essa ideia de bem-aventurados aqueles que são chamados. Quem são os chamados à ceia da bodas do Cordeiro? Aquela igreja que estava em perseguição. Nós também, é claro, tá? Mas pensando no cristão primitivo, ele está pensando, ora, pode até ser que eu esteja passando fome nesse momento, pode até ser que eu esteja passando por dificuldades nesse momento, mas eu tenho a esperança de participar de uma grande festa, essa grande festa que será então a boda do Cordeiro, né? A junção do Cordeiro com sua igreja. Uma outra coisa interessante nesse finalzinho desse parágrafo é
a tentativa de João de adorar o anjo e a rejeição do anjo de receber adoração. Lembram que eu falei para vocês que a angelologia judaica era alguma coisa muito elaborada, né? Mas uma das coisas que provavelmente o João está tentando trabalhar aqui é dizer que, por mais poderosos que sejam esses anjos, eles não são dignos de receber a adoração. Quando você vê o movimento dos anjos no livro do Apocalipse, quando você vê a descrição dos anjos no livro do Apocalipse, é alguma coisa grandiosa, né? É alguma coisa magnífica. Então, a tendência realmente era cair em adoração. Mas o próprio anjo diz: olha, eu só sou conservo, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, ou seja, eu sou aquele que estou aqui para servir a você e à igreja, né? É isso que o anjo está dizendo aqui. Eu não sou digno de adoração, muito pelo contrário, eu estou aqui para poder servir à igreja e a você. Estamos bem. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse sim, é claro que está falando de Jesus, né? Aqui sim nós temos uma descrição clara de Jesus. Ele se chama Fiel e Verdadeiro, que é nome que já foi falado para Jesus. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, nós já vimos. Na sua cabeça há muitas diademas. Interessante a palavra diademas aqui, e a palavra muitos diademas, a ideia de que tem sobre a cabeça de Jesus muitas coroas, e aí pode parecer estranho, né? Mas era até um costume, na verdade, de alguns reis, usar uma coroa sobre a outra para exemplificar as vitórias que ele teve, tá? Então tem muitas coroas sobre a cabeça de Jesus, ou seja, ele é um vencedor. Isso de um nome que ninguém conhece senão ele mesmo, se ninguém conhece, eu também não conheço, tá? Não, tem algumas coisas que a gente poderia falar aqui. A ideia é que, então, da sua revelação, tem ainda outras coisas da pessoa de Jesus que temos para conhecer. Então, quando nós estivermos realmente com o Senhor, quando a Jerusalém celestial for estabelecida, né, descer do céu, seja lá como você creia, quando, enfim, estivermos na presença de Deus, ainda outras coisas teremos para aprender a respeito de Deus. Coisas essas que agora, em nossas condições humanas, nós não temos condições de absorver. Deus continua sendo ainda aquele Deus transcendente, né? Aquele outro, né? Ou totalmente outro, como se fala, aquele que está além da nossa capacidade de compreensão. Mas quando nós estivermos, então, junto com Deus eternamente, temos outras coisas dele que temos para absorver, digamos assim. Porque eu penso que realmente, durante isso que você falou, porque eu penso que realmente levará uma eternidade para conhecer você eterno, né? Isso é só na eternidade mesmo, com o Senhor. Não temos condições, né? Eu acho que vai chorar. Eu acho. O verso 13, pois não. Não vai chegar. O verso 13 diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É interessante que primeiro diz que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, e agora fala que o seu nome chama o Verbo de Deus. Então, ou não está falando da mesma coisa, né? E pode estar falando, então, aqui de uma referência ao conceito joanino de verbo. Lá, lembra do Evangelho de João? Que diz que ele é o verbo, que é a ideia que é o princípio de todas as coisas, é aquele que tem a voz ativa e assim por diante, tá? Sai da sua boca espada afiada, com ela vai ferir as nações, regerá com cetro de ferro. Está escrito que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É interessante essa última frase. Quem que é Jesus? Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é
Domiciano que é rei dos reis, não é Domiciano que é Quírios total, né? O único que é rei dos reis e senhor dos senhores é Jesus Cristo. Em outras palavras, está dizendo aqui que Domiciano não tem poder nenhum, vai ser destruído lá juntamente com Roma. Essa é a descrição do Cristo ressurreto, então. Esse manto e o que apareceu, tipo uma tatuagem na coxa, tem alguma coisa a ver? Diz, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qual que é o manto e como que está descrito isso na coxa? E o que ele chama de coxa, que também não sabemos. Pode ser que, quando fala na coxa, pode estar se referindo, inclusive, ao manto que cobria a coxa, tá? De qualquer forma, a mensagem não está em qual o significado do manto ou aonde está essa descrição. O significado importante aqui é o que é essa inscrição. E a inscrição é que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Ela fala em seu manto na altura da coxa. Isso, exatamente. É por isso que eu disse que não necessariamente está falando que é na coxa, é o que cobre a coxa. Tá? Essa é uma outra possibilidade de tradução. Então, de novo, o que é o manto, o que não é, não vem muito a ter importância para nós. A importância está na frase, que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é Domiciano que é Rei dos Reis, ainda que Roma juntasse com ela uma série de 10 reis, não é Domiciano Rei dos Reis. Ainda que Domiciano exigia que o chamasse de Quírios, de Senhor, não é ele o Senhor, é Jesus que é Senhor dos Senhores. Essa é a mensagem aqui nesse texto. Bom, os versos 17, 18, 19 e até o final do 19, na verdade, é uma descrição de que esse cavaleiro branco que tem todo esse poder é aquele que vai ser o responsável pela destruição, então, que está vindo sobre a besta, né? O verso 19 diz: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, é o Senhor e a sua igreja. Aqui é de novo uma descrição, ou uma outra faceta daquela mesma guerra que a gente havia falado nos capítulos anteriores, tá? Mesma coisa que nós vimos lá, lembra? Uma das trombetas foi sobre a água dos mares, um dos flagelos foi sobre a água dos mares, ou seja, é um juízo que acontece desde diferentes perspectivas, desde diferentes ângulos. Da mesma forma aqui, está mais uma vez falando da vitória de Jesus sobre o poderio da besta, sobre o poderio romano. Aqui é ainda um pouco mais cruento, porque vai falar das aves do céu vir e comer os cadáveres, né? Ou seja, é alguma coisa ainda um pouco mais pesada, ainda mais com maior clímax, com maior ansiedade, digamos, podemos dizer, tá? Capítulo 20. Esse talvez seja aí um dos grandes entraves do livro de Apocalipse. Preciso da tua atenção um pouquinho agora. Tá? Vamos ler primeiro o texto. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como da areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vamos parar por aqui primeiro. Bom, como eu te disse, esse talvez seja um dos capítulos que mais material interpretativo tem gerado em toda a Bíblia, tá? É esse o capítulo que mais tem dado discórdia, ou melhor, tem dado diferentes interpretações para o livro de Apocalipse. É nesse capítulo, ou nessas passagens, nesses 10 versículos, que nós encontramos toda a base para a discussão escatológica a respeito do milênio. Olha só, vou te repetir essa informação. São nesses 10 versículos, em 2 versículos específicos desses 10, em que nós encontramos toda a base para a discussão a respeito da questão do reino milenar de Cristo. Não existe em todo o Novo Testamento nenhuma outra passagem que fala sobre isso. Isso me faz chegar ao texto com a seguinte questão: eu preciso ser cauteloso a respeito das minhas informações. Eu preciso ser cauteloso a respeito das minhas afirmações a respeito desse tema. Por quê? Porque eu confesso que o tanto de material que eu tenho aqui é pouquíssimo para eu poder afirmar alguma coisa. Nós temos aqui mais ou menos, ok, pessoal, eu preciso de atenção aqui, tá? Nós temos aqui, no máximo, meia página de material, de texto bíblico, tá? Nós temos aqui 10 versículos. Se você for juntar isso num texto só, você tem mais ou menos uma meia página de material. Você tem, literalmente, milhares de páginas de material escrito a respeito desses 10 versículos. Entendem o que eu estou falando? Ou seja, eu acho que é um desperdício de tempo enorme a preocupação com esses 10 versículos, no sentido de que eu não tenho material suficiente para tantas afirmações a respeito disto. Então eu quero aqui que a gente veja os 3 principais posicionamentos com relação ao material que esses versículos têm suscitado, tá? Eles são, em primeiro lugar, o chamado pré-milenismo. Só esclarecendo que o Lelo vai falar sobre isso a semana que vem, tá? Aqui. Não, na próxima, né? Na outra, na semana que vem não, daqui 2 semanas, né? O Lelo vai vir para falar a respeito de Tessalonicenses. Consequentemente, ele deve tocar esses temas, tá? Todas as perguntas que vocês tiverem, guarde tudo para ele, tá bom? Então, pode guardar tudo para ele. Mas nós temos, então, a primeira linha de pensamento, que é o chamado pré-milenismo. Bom, em poucas palavras, o que é o pré-milenismo? O pré-milenismo é aquele grupo de pessoas que fala que antes da vinda de Jesus final, tá? Antes da vinda de Jesus final, nós temos 1000 anos do reinado de Cristo.
ok? Então os pré-milenistas, e sim, em poucas palavras, isso é o que eles acreditam, que antes da vinda de Cristo, nós temos um reinado físico de 1000 anos literais, tá? Essa é a primeira postura, por isso pré-milênio, ou seja, a vinda antes da vinda nós temos um milênio para acontecer. Essa é a primeira postura. Essa postura, ela se divide normalmente em duas outras, que é chamada de pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Bom, vamos falar um pouquinho do pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico, eles acreditam que vai haver um reinado milenar de Cristo e um reinado literal de 1000 anos, tá? Em algum momento depois do final desse reinado de Cristo, nós temos uma grande apostasia. Nessa grande apostasia, então, se manifesta o anticristo, o homem de pecado, lá de Tessalonicenses, o que quer que seja, tá? Tem-se uma tribulação, ou uma grande tribulação aqui, e aí então, um período indeterminado aqui, e aí então vem Jesus e começa a eternidade. Então, o pré-milenismo histórico, ele não faz muita firula, tá? Para eles tem um reinado literal de 1000 anos. No final desse reinado milenar, nós temos uma apostasia. Nessa apostasia, então, quando se manifesta o anticristo, e aí então Jesus guerreia, vence e começa a eternidade. Bom, esse é o pré-milenismo histórico, que a gente acabou de falar. Depois nós temos o pré-milenista dispensacionalista. O pré-milenista dispensacionalista é mas tanta detalhe, tanta coisa, que eu nem sei se vale a pena gastar tempo com tanta bobagem. E me desculpem se forem dispensacionalistas, tá? Mas para mim é realmente bobagem. Alguém que me fala que em algum momento o templo de Israel será, o templo o templo judeu será reconstruído em Jerusalém, vai voltar os sacrifícios e tudo isso, é o mesmo que dizer que o sacrifício de Jesus na cruz não valeu de porcaria nenhuma, não é? Apesar que eles dizem lá, mas o sacrifício pascual não vai ter, porque esse foi Jesus. Ora, então para paz, o sacrifício de paz vai ter que voltar, porque Jesus não trouxe paz, não é? Aqueles que dizem que a igreja é, por exemplo, só um hífen, um hiato na história, e como Jesus veio para os judeus, e os judeus não aceitaram, Deus ficou na mão, então ele criou, porque é basicamente isso que dizem, não com essas palavras, mas é isso, que Jesus veio para os judeus não aceitaram, então ele deu um jeitinho, criou a igreja para esperar um tempo até a conversão dos judeus. Para mim é muito absurdo uma crença assim. Eu não vejo em nenhum momento no Novo Testamento alguma coisa que me fale em que a igreja seja um hiato, a igreja seja um quebra-galho, né? Um quebra-galho. Muito pelo contrário. Quando eu vejo o texto do Novo Testamento, o Novo Testamento todo tempo está falando assim: Israel acabou. O novo Israel de Deus é a igreja. Isso é o que eu vejo o Novo Testamento me falar todo o tempo. Bom, e tem outras, então. Fala, por exemplo, que os judeus não aceitaram a Jesus como Messias porque João Batista falhou na missão dele de preparar o caminho. Né? São afirmações que são afirmações dispensacionalistas, afirmações darbianas. Então eu acho que, bom, e aí então eles têm todo um esquema de que aqui vem o primeiro rapto, e aí então começa a tribulação, e aí depois tem uns que falam que aí tem os pré-dispensacionalistas, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, que é como que eles enxergam
o que eles chamam de grande tribulação. Se a igreja vai ficar na tribulação, se a igreja não vai ficar na tribulação, se a igreja vai ser raptada no meio da tribulação. Cara, sinceramente, é muita viagem, cara. Os caras fumaram não é possível, hein? Né? Cheirou uma carreira. Não tem, sabe? Para mim é viagem demais. Então, o pré-milenismo histórico, só para te dizer, ele tem suas raízes na história da igreja. Nós já encontramos na história da igreja, bem lá atrás, o pré-milenismo histórico. Muitos pais da igreja acreditavam num pré-milenismo, ou seja, de um reinado de Cristo assim. Agora, o pré-milenismo dispensacionalista, ele começa há uns 200 anos atrás, aproximadamente. É uma doutrina relativamente jovem, tá? Então, esse é o primeiro grupo de matéria que é criado a partir do texto aqui, a partir da ideia dos 1000 anos do aprisionamento de Satanás, que é o pré-milenismo. Alguma pergunta sobre isso? Escreve e pergunta para o Lelo. Ele sabe tudo desse negócio aqui. O Lelo é dispensacionalista, sabia? Mentira, não sei o que ele é, não. Bom, um outro ponto de vista é o pós-milenismo. Ele vai me matar a hora que ele ouvir isso. Bom, o pós-milenismo é um tipo de escatologia que hoje em dia é bem pouco usada, tá? É uma escatologia um pouco mais antiga e é relativamente simples de explicar o pós-milenismo. O pós-milenismo acreditava que aqui veio Jesus, e aqui então começa o crescimento do reino de Deus, e vai chegar num ponto em que o reino de Deus, a igreja, vai tomar toda a terra. Então, quando o reino de Deus tomar toda a terra, tem o cumprimento da segunda vinda e começa a eternidade. Então, de alguma forma, o pós-milenismo está ligado ao amilenismo, mas a ideia é que há aqui então um milênio acontecendo, que vai crescendo e chega no momento em que a igreja é totalmente vitoriosa, e aí então começa a eternidade. É mais ou menos por aí, tá? Não precisamos trabalhar tanto com isso. É uma ideia bastante rápida do que é o pós-milenismo. E nós temos, em última instância, o chamado amilenismo. A palavra amilenismo talvez não seja a melhor descrição, mas é como ficou conhecido na história da teologia e acabou ficando assim. A palavra é a palavra de negação, ou seja, literalmente é aqueles que não acreditam no milênio, tá? Mas não é que o amilenismo não acredita no milênio. O amilenismo não acredita no milênio literal. O amilenismo não acredita nesse milênio de que começou hoje e daqui 1000 anos ele vai acabar. Não acredita numa literalidade do milênio. O que o amilenismo acredita? O amilenismo acredita que o milênio começa, na verdade, com a vinda de Jesus. Então, Jesus veio, e aqui, então, aí os amilenistas vão usar algumas passagens, como aquela que diz, por exemplo, que ele veio, amarrou o valente, ou quem que antes de tomar uma casa não amarra o valente, lembram dessa passagem? Bom, então diz que a primeira vinda de Jesus é exatamente isso, é amarrar amarrar Satanás, e isso. Então, o milênio começa com a primeira vinda de Jesus, quando ele instaura o reino de Deus aqui. Então, o reino de Deus, na verdade, já está na terra. O reino de Deus já está acontecendo na terra. Então, para o amilenista, o reino de Deus, ou os 1000 anos, já está acontecendo na terra. Esse tempo que a igreja vive, esse tempo em que nós estamos vivendo o milênio. Nós estamos vivendo o tempo em que o valente está amarrado, em que Satanás está amarrado. É aquela concepção que eu falei para vocês de Spurgeon, né? Que Satanás é esse cão amarrado na coleira que o Senhor usa conforme quer. Bom,
Vai chegar, então a igreja está vivendo um tempo que é os 1000 anos. É claro, para o amilenista, esses 1000 anos não é um 1000 anos literal, é o que eles chamam de qualidade de tempo, tá? É um tempo completo, porque é 1000, então é um tempo completo, mas não é um tempo determinado por 1000 anos, é o tempo determinado pelo querer de Deus. Então esse seria o amilenismo. Esse milênio, então, em que nós estamos vivendo, ele está se desenvolvendo. Vai chegar um momento aqui em que tem uma apostasia, tá? Em que tem uma apostasia. Aqui, então, nesse momento de apostasia geral, aqui, em que há uma grande perseguição, isso, de apostasia geral, vem o Senhor Jesus Cristo, derrota o anticristo, derrota o homem de pecado, derrota Satanás, finalmente, tá? E aqui então começa a eternidade. Não tem nada de tempos definido, não tem nada de uma tribulação de 7 anos, 7 anos e meio, não. Tem uma manifestação de apostasia, logo então, que não sabemos quanto tempo depois, o Senhor Jesus se manifesta, leva a igreja dele consigo, e então começa a eternidade, tá? Esse então é o amilenismo. Assim, demorei o quê? 10 minutos, 15 minutos, não sei, para falar sobre isso. É verdade que aqui a gente poderia trabalhar uma semana, tá? Se você for trabalhar todas as posturas, né, os autores e tudo isso, como eu te disse, esses 10 versículos têm gerado milhares e milhares de páginas a respeito de escatologia. Bom, o que eu posso dizer a respeito disso? A primeira coisa que eu posso dizer é exatamente o que eu disse a princípio, que por ser tão pouco material, me faz obrigatoriamente chegar a esse texto dizendo: tenhamos cuidado de termos afirmações tão severas, afirmações tão herméticas, tão fechadas a respeito desse texto. Por quê? Porque é muito pouco material para a gente poder afirmar alguma coisa tão contundentemente, né? Igual a Gênesis, né, mais ou menos. Porque você vai pegar, tipo, no começo de Gênesis, quando Adão só tem uma afirmação que o Chico Xavier fez em debate com um pastor. Porque quando ele agora tem que ler isso. Mas resumindo, ele morre, só. Então acho que mata Caim, mata Abel, e já tem outros povos e tal, já tem outras. A verdade o que me parece do texto é aquilo que eu te disse. É pouco material para tanta afirmação a respeito desse material, né? Isso é o que me parece, tá? Vamos lá. Vamos tentar ver o texto desde a perspectiva do que nós estamos vendo até agora, tá? Porque nós temos também essa opção. Então vamos ver do que é que o texto está falando até agora. Eu tenho que te falar também que se eu preciso escolher alguma coisa, eu fico aqui, tá? Eu acho que é um pouco mais... Eu tenho a tendência a simplificar as coisas. Eu acho que você já percebeu isso, né? Eu tenho a tendência o quanto mais simples, me parece que é o mais certo. Não necessariamente que isso seja verdade, mas é a minha tendência, pelo menos, tá? Aqui na minha Bíblia, na nota, fala que esse número ele é simbólico e ele simboliza a vitória perfeita e plena de Deus sobre Satanás. São 3 tempos de 10. 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. E 10 é um número... Que Bíblia é essa? Almeida, Bíblia do Estudo. 10 é um número da perfeição. Isso. Isso. 10 vezes 10 vezes 10. É para o que me parece que o texto caminha. Ou seja, não é um tempo físico, quer dizer, não é um tempo literal, tá? É um tempo que demonstra uma qualidade de tempo, em que Satanás está preso, o reino de Deus está presente na terra,
e há de se finalizar em algum momento, mas não sabemos quanto é que é. Qual que é a grande dificuldade com essa interpretação? A grande dificuldade com essa interpretação, que os pré-milenistas dizem, é: como é que você pode ver um Satanás preso no mundo em que nós vivemos, em que pai mata filho e tudo isso? Realmente não tem uma resposta para isso. Eu não sei como responder a isso, mas a interpretação do texto é o que me leva a crer, tá? É o que me parece, em que o Senhor tem o controle sobre Satanás, tá? Se ele permite que o filho mate o pai, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, se entra dentro da vontade permissiva de Deus, como alguns falam, cara, não consigo compreender, não consigo entender, mas também eu acho que não cabe a mim entender, né? Também não cabe a mim entender. Bom, de qualquer forma, qual que é a ideia geral do texto aqui? Lembra? De novo, voltamos para aquela história. Vamos tentar encontrar qual que é a verdade geral por detrás do texto e depois, se der, a gente trabalha alguns pormenores, tá? Vamos fazer aqui uma generalização. A primeira coisa que nós podemos perceber é: o Senhor é poderoso sobre Satanás. Essa é a primeira coisa que nós encontramos aqui. O Senhor tem o poder sobre Satanás. É o que me parece quando fala, então, que o anjo vai aprisionar Satanás. Diga-se de passagem, uma linguagem muito parecida, nós vimos lá naquela passagem que fala que Miguel lutou contra o dragão e o lançou para a terra e assim por diante. Me parece que essa passagem é um eco, ou é uma ampliação daquilo que nós vimos lá, tá? Então, a primeira coisa que nós podemos afirmar é que o Senhor é aquele que tem autoridade, o Senhor é aquele que tem autoridade sobre o dragão, e ele o mantém preso de alguma forma. Quando que isso aconteceu? Não sei dizer, mas o que eu posso dizer é: o Senhor tem autoridade sobre o dragão. Como que nós podemos pensar que um ouvinte primitivo poderia ter entendido esse texto? Eu acho que o que o ouvinte primitivo entendeu desse texto é que, por detrás do Império Romano, tem todas as forças de Satanás atuando, mas assim como o Senhor é Senhor sobre o Império Romano, o Senhor é Senhor também sobre esses poderes celestiais que atuam por detrás deste império, tá? De alguma forma, então, Satanás está amarrado, e ele vai ficar amarrado durante um período de 1000 anos, que é um período completo. Para mim isso daqui não é literal, é um período completo, é o período que o Senhor determinar que seja, tá? Em algum momento da história, também me parece claro isso no texto, Satanás vai ter de novo uma atuação mais livre, digamos assim. Vai chegar algum momento na história em que Satanás vai ter uma liberdade maior, e então, hora que Satanás tiver essa liberdade maior, ao mesmo tempo vai se manifestar o Senhor Jesus Cristo e vai destruí-lo. Quando você lê lá Tessalonicenses, não é meu propósito interpretar Tessalonicenses, mas diz assim, que se manifestará o homem de pecado, e aí diz: o qual o Senhor o matará com o sopro da sua boca. É meio que como dizer assim: acendeu uma vela, entende a ideia? Ou seja, não é alguma coisa que me parece que leve um tempo muito grande. Me parece que é a ideia de que vai aparecer e logo em seguida vai haver uma manifestação de Deus também com relação a essa situação. Vi também tronos, e nesses sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Me parece que o texto aqui está sendo muito claro como uma mensagem para aquele cristão daquela época,
tá? A linguagem é a mesma linguagem que ele vem usando todo o tempo. Então, de alguma forma, o que eu creio que o texto está falando é que aqueles cristãos que estavam em perseguição, aqueles cristãos que estavam sofrendo, vai então ter algum momento de tranquilidade, vai ter algum momento de refrigério, tá? Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí nós vamos ter aqui essa história da primeira e a segunda ressurreição. Esse é um tema complicado também, esse é um tema que trabalha muito a questão da escatologia, e é bem provável também que o Lelo trabalhe isso com vocês, mas só para a gente não passar batido aqui. Acredita-se então que nós vamos ter os chamados 2 ressurreições. Então, a outra também está brava. Então nós temos aqui 2 ressurreições. Quando a gente lê os evangelhos e tenta trabalhar um pouco da escatologia nos evangelhos, dá a entender que o Senhor virá nas nuvens, certo? O Senhor virá nas nuvens, os mortos ressuscitarão, tem então a ideia da parúcia, né? A ideia da manifestação do homem de pecado e tudo isso, o Senhor se manifesta na terra e aí então todos vão para o céu. A imagem que me parece que temos na descrição dos evangelhos, do próprio Senhor Jesus falando, é aquela imagem que eu falei para vocês do rei vencedor, que saiu para a guerra, venceu, volta, para na entrada da cidade, o povo sai, recebe ele fora da cidade, e logo então entra ele com todos para dentro da cidade, para poder festejarem a sua vitória. Me parece que quando Jesus usa a linguagem, então, do seu retorno nas nuvens, lá nos evangelhos, ele está usando desse simbolismo, ou ele está usando desta ideia. O Senhor Jesus vem, e como que para nas nuvens, então há a primeira ressurreição, que é daqueles que já estão mortos, e todos então encontram, lembram que isso é uma linguagem simbólica, né? Se encontram com o Senhor Jesus nas nuvens, e então aí acontece o julgamento, todas essas situações, que eu não tenho detalhes sobre isso, mas acontece todas essas situações, e a partir de então começa a eternidade com o Senhor, tá? Então, qual que é a primeira e a segunda ressurreição? A primeira ressurreição pode estar falando desses que já estavam mortos e que se encontram com o Senhor nas nuvens, e aí então depois pode estar falando da segunda ressurreição, aqueles que ainda em vida estão esperando o Senhor Jesus. Esta é uma mensagem que de alguma forma seria uma mensagem de esperança para aqueles crentes daquela época. Se você for pensar desta forma e pensar que a esperança deles é de que isso aconteceria em breve, então existe uma esperança de que aqueles que morreram foram crucificados, e isso durante aquela perseguição, logo estariam com Jesus. E eles também, que estavam debaixo daquela perseguição, poderiam experimentar também de uma ressurreição, poderiam experimentar dessa glória de participar com o Senhor para sempre. É o que me parece nesse texto, tá? Bom, verso 11. Perdão, dos versos 7 ao verso 10, então, é a destruição total de Satanás, né? Ele vai ser julgado, vai ser lançado no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta. Ou seja, a trindade do mal vai acabar, que é Satanás ou o dragão, a besta e o falso profeta, né? A trindade do mal aqui vai, assim como havia, assim como a gente pode perceber a trindade realmente verdadeira no livro de Apocalipse, há ao mesmo tempo a ideia de uma trindade do mal também, tá? O verso 11 ao verso 15, nós temos então um julgamento, que é aquilo que eu falei, a possibilidade então de vir o Senhor nas nuvens, lá como nós falamos, falando escatologicamente, né?
e aí então começar o julgamento, para que o Senhor possa concretizar então a eternidade. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. A ideia aqui é que vai haver um julgamento e que todos os atos da humanidade estão escritos. Volto a dizer, gente, você não tem que imaginar isso daqui literalmente. Você imagine se fosse assim, quanto tempo iria durar esse julgamento, né? Um por um sendo julgado e assim por diante. A ideia aqui nesse texto, a ideia vai haver um julgamento, cada um vai ser julgado por suas próprias obras, tá? Essa é a ideia contida nesse texto. Abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Ninguém ficou sem ser julgado. O que morreu afogado, todos eles foram julgados. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Cada um pagou de acordo com aquilo que fez, é a ideia aqui. Então a morte, o lago e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Assim como houve uma segunda ressurreição, estamos falando que também haverá uma segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É interessante porque, apesar de que cada um foi julgado segundo a sua obra, o que é que determinou se esse cara foi para o lago de fogo ou não? É se o seu nome estava escrito no livro da vida, tá? Isso é o que determina então a salvação ou a condenação eterna de alguém. Isso, aqueles que foram fiéis, né? No contexto imediato aqui do livro, é toda aquela pregação para aqueles que não adoraram a besta, não adoraram a Domiciano, aqueles que se mantiveram fiéis, esses tiveram seus livros, os seus nomes escritos no livro da vida, tá? Isso é o que determina então, apesar de que cada um foi julgado segundo as suas obras, o que determina ser lançado ou não no lago de fogo é que o seu nome foi escrito no livro da vida. Ok? Vamos para o final das coisas. Realmente eu entendo que esse capítulo 20 é um capítulo complicado. É muito material que a gente poderia cobrir aqui, tá? Mas também eu entendo que a importância que dão para esse capítulo é demasiada para o tanto de material que ele nos apresenta. Tá? Existe um disparate entre o que o texto diz e o tanto de material que é escrito a respeito desses versículos. Bom, uma vez feito isso, uma vez tendo terminado esse julgamento, então começa o quê? Começa aquilo que havia sido esperado durante todo o livro. Aqui, a partir do capítulo 20, então, do 21, que é o capítulo 21 e o 22, é a grande esperança se concretizando. Aqui é o final de tudo aquilo que eles realmente esperavam. Aqui está a esperança que o livro prometeu durante todo esse tempo. Aqui está a sétima cena, aqui está, ou melhor, o sétimo ato, tá? Do livro, que é a concretização, que é uma descrição então da eternidade. Nesse sentido, o livro segue os princípios apocalípticos de literatura, tá? É toda a descrição da humanidade, é toda a descrição dos acontecimentos, com esse propósito de chegar no final escatológico, que é a eternidade por meio do Messias. Então, aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que foram fiéis, aqueles que mantiveram fiéis ao Senhor, esses então receberão esse novo céu, essa nova terra.
Tá? Aqui se concretiza a esperança daquela igreja que estava sofrendo. Essa é a mensagem de esperança para aquela igreja que estava padecendo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro e a última terra passaram e o mar já não existe. Nós temos aqui algumas dificuldades. A primeira dificuldade é, nós estamos falando de um céu, uma outra situação geográfica, ou nós estamos falando de um céu na terra, uma terra recriada, tá? Que é o conceito de muitos, na verdade. Então nós temos aqui duas posturas de interpretação. Uma delas é que Deus há de destruir totalmente essa terra como está, porque foi afetada pelo pecado de Adão, e o pecado é tão poderoso que foi degradando a terra durante toda a sua história, e então com a segunda vinda do Senhor, uma nova terra será criada, digamos assim. Mas será que? E ainda nós temos uma outra possibilidade, uma outra linha de interpretação, que fala que não, que nós estaremos num outro local diferente daquilo que nós conhecemos, que seria essa terra redimida, tá? Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Aqui é tudo linguagem simbólica, tá, gente? Ataviada como noiva adornada pelo seu esposo. Então ouvi a voz vindo do trono dizendo: também então as bênçãos, também então as alegrias, elas provêm do trono de Deus. O trono de Deus não é um local em que só vem o juízo, é do trono de Deus, é do santuário de Deus que também vem as benesses, é que também vem as bem-aventuranças, é que também vem a esperança para os seus. Então, do trono de Deus provém o juízo, mas do trono de Deus também provém a esperança, tá? Descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Linda frase essa, tá? Linda frase esta. É a ideia de que o Senhor habitará juntamente com os homens. É um retorno ao Gênesis. Lembra que o Senhor vinha todas as tardes passear com Adão e com Eva? É essa a ideia da promessa aqui. É a promessa de que o pecado já não vai ter mais nenhuma atuação, e então o tabernáculo, a morada de Deus, será juntamente com os homens. Então o homem vai poder desfrutar dessa presença de Deus eternamente. Tá? É um retorno ao Éden aqui. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, 3 frases aqui que têm exatamente o mesmo significado. Serão o povo de Deus, e Deus habitará com eles, serão o povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. É uma afirmação tripla, como acontece várias vezes em Apocalipse. É uma afirmação tripla de que a presença de Deus será conosco, né? É uma afirmação tripla de que na eternidade, nos céus, seja lá como você entenda isso, a presença de Deus vai ser real junto com os homens. Nós já não teremos a Deus como sendo aquele que é totalmente diferente de mim. Nós já não teremos a Deus como sendo aquele que é o incognoscível, aquele que não se pode compreender. Nós já não vamos ver a Deus pelas costas, como aconteceu com Moisés. Já não vai estar um Deus tão distante. Muito pelo contrário, é um Deus que habita com os homens. É um Deus que vai estar junto conosco. Mais do que isso, no verso 4 diz que: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. A promessa aqui, amados, é que porque Deus conosco está, porque Deus estará com o seu povo todo o tempo, estando a presença de Deus, já não pode existir momento de lágrima.
Estando a presença de Deus com a sua igreja, já não pode existir morte. Estando a presença de Deus com os seus, já não haverá luto, não haverá dor. Por quê? Porque as primeiras coisas se passaram. A mensagem para a igreja vocês ainda estão vivendo as primeiras coisas, vocês ainda têm a possibilidade de lágrima, ainda têm a possibilidade de morte, ainda têm a possibilidade de dor, tem a possibilidade de luto, mas há de chegar um tempo, haverá um tempo na história em que o próprio Deus vai estar com vocês, haverá um tempo na história em que Deus não vai ser o incognoscível, em que o Deus não vai ser o totalmente outro, diferente, distante de vocês, muito pelo contrário, vai chegar um tempo na história em que Deus vai passear com vocês, vai chegar um tempo na história em que Deus vai estar presente totalmente com vocês, Deus vai caminhar novamente com vocês, vai tabernacular, vai estar presente totalmente com vocês. No momento em que acontecer isso, todas as dores que vocês estão sofrendo nesse momento, quando acontecer a presença de Deus total, essa dor que vocês estão vivendo, esse medo da morte, ou a própria morte, as lágrimas que vocês estão derramando, nada disso há de ser verdade mais, porque essas coisas já se passaram, e a verdade então é que a presença de Deus vai ser verdadeira, a presença de Deus vai ser real juntamente com vocês nos céus. Estando na presença de Deus, não há motivo de lágrima, não há motivo de dor. Imaginem essa mensagem para aqueles cristãos que estavam padecendo aquilo. Mas essa também é a mensagem para os nossos dias, essa também é a mensagem ou a aplicação para os nossos dias, essa também é uma verdade para nós, essa também deve ser a nossa esperança, a esperança de que vai chegar um momento na história em que eu vou viver na presença de Deus para todo sempre. Eu até posso experimentar do gozo da presença de Deus nesses dias. É verdade que eu tenho o selo do Espírito Santo, é verdade que o Espírito Santo habita em mim, mas eu tenho isso ainda embotado por causa da situação do pecado, por causa que eu vivo nesse mundo ainda. Mas vai haver um momento de esperança total, um momento de esperança em que a presença de Deus será completamente com os homens. Já não vai haver mais Santo dos Santos, não vai haver mais a necessidade de templo, não vai haver mais a necessidade de nada, porque o próprio Deus caminhará naquele lugar em meio aos homens. Ele enxugará então dos nossos olhos toda lágrima. Oh, Jesus da glória! De novo eu fiz o mesmo que fiz outro dia, foi para grego, foi para alemão e sei lá eu o que mais aqui, voltei já. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que eu estou dizendo é tão verdadeiro quanto é Jesus. Lembra que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira? Lembra que esse título, essas palavras, foi aplicadas a Jesus? Bom, essas palavras são aplicadas agora a essa visão que João está tendo. Ele está dizendo: escreve, né? Diz o anjo para João: escreve, porque isso que eu estou te falando é verdadeiro, isso que eu estou te falando é fiel, essas palavras são verdadeiras, são fiéis, ou seja, não há mentira aqui. Não é um Deus não é um céu do Paraguai, é um céu verdadeiro. Não tem nenhum paraguaio aqui, né? Senão eu já estaria me matando. Não, mas entendem o que eu estou falando aqui. Esse conceito de que essas palavras, essa descrição do céu, essa descrição de esperança que eu estou dando para vocês, não encontra nela vestígio de falsidade. É assim, vai ser assim, é fiel, é verdadeiro. Ok? Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Novamente, essa promessa grandiosa, tá? Boa parte dessas descrições e dessas promessas nós encontramos lá nas igrejas, para aqueles que eram fiéis. Uma das coisas que acrescenta aqui é que é o vencedor
eu serei Deus e ele me será filho. Tá? Essa também é uma mensagem poderosíssima. Essa também é uma verdade que às vezes a gente deixa escorregar por entre os dedos. A ideia de Deus como Pai, a paternidade de Deus para as nossas vidas. Aqui também a gente poderia gastar um tempo enorme de falarmos a respeito de Deus como sendo nosso Pai, de falarmos a respeito de Deus como aquele que cuida de nós como sendo o nosso Pai. Quantos naquela igreja poderiam ter perdido seus pais por causa da perseguição? Quantos naquelas igrejas ou na história da perseguição de Domiciano ou do próprio Nero, perderam seus familiares, perderam seus pais? O que o texto está nos dizendo é que, acima de tudo, nós podemos contar Deus como sendo o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos abraça como Pai. Eu confesso que eu estou aqui, falei com minha esposa hoje na hora do almoço, e eu estou morrendo de saudade da minha filha, cara. Faz o quê? Faz 5 dias que eu não a tenho, ou que eu não a vejo. Essa é uma imagem precaríssima da ideia de Pai, quando nós comparamos Deus como nosso Pai. O Senhor é o teu Pai. É aquele que não te abandona, é aquele que não te deixa para trás, é aquele que está todo o tempo com as mãos estendidas, é aquele que inclusive entende quando você pisa na bola, pode até te corrigir, mas é aquele que te entende quando você pisa na bola. Deus é o nosso Pai, o Senhor é o teu Pai, é aquele que te abraça, é aquele que se preocupa com o teu futuro, é aquele que se preocupa com a tua vida, é aquele que acorda de madrugada para saber onde você está, é aquele que tem toda a preocupação como Pai. Talvez vocês não consigam compreender isso ainda, porque não são pais, mas existe toda essa preocupação, então, de Deus como Pai para com seus filhos. É aquele, então, que está todo o tempo vigiando, é aquele que está todo o tempo preocupado, é aquele que está todo o tempo cuidando da gente como filho. Ora, aquele que for fiel pode contar com essa preocupação de Deus como sendo o nosso Pai. Pode contar com a preocupação de Deus como o nosso Pai, aquele que entrega-se totalmente em favor dos filhos, aquele que está disposto a qualquer situação, a qualquer coisa, para ver os seus filhos alegres, para ver os seus filhos contentes. Um texto do Evangelho diz: se vós, sendo maus pais, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Essa então é uma outra mensagem poderosíssima para aquela igreja e também para os nossos dias. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, e aí vai fazer uma série de declarações, diz que a estes está preparado o lago de fogo e a segunda morte. Ao mesmo tempo que existe toda uma promessa de bênção, toda uma promessa de cuidado para aqueles que são fiéis, há também então toda uma promessa de destruição para aqueles que não se mantêm fiéis. Eu não posso deixar passar esse texto sem falar uma coisinha aqui. Diz aqui: quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis. A palavra abomináveis aqui é literalmente, só confirmar se é mesmo. Quanto àqueles que são detestáveis. Alguém tem uma outra tradução dessa palavra? Covardes, incrédulos, depravados. Mais para essa ideia o texto grego. Corruptos, tá? Mas é mais a ideia de degradação moral. Depravados, assassinos, impuros. A palavra impuros aqui também está relacionado a isso.
aos pornográficos, essa seria a ideia aqui, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. É interessante que o texto aqui, ele não faz diferenciação de pecados. Você já percebeu isso? Aliás, os textos do Novo Testamento não faz diferenciação de pecado. Quem faz diferenciação de pecado normalmente somos nós como igreja. A ideia é que todos vão receber o castigo, ou então qualquer um deles também pode receber o perdão. Existe na igreja, então, a possibilidade de perdão para qualquer um desses, assim como existe a possibilidade de juízo para qualquer um desses que não aceitem a mensagem. Para o texto aqui, vai ser levado a julgamento e ao inferno, tanto o mentiroso quanto ao depravado. Não há diferença, tá? Então, não existe para nós a possibilidade de fazermos diferenciação entre grupos de pecadores. Ou nós aceitamos a todos como pecadores, ou nós rejeitamos a todos como pecadores. Tá? Não existe no cristianismo, não existe na igreja espaço para que, esse tem que ser mais condenado do que esse, afinal de contas o pecado desse é maior do que o pecado daquele. Não existe isso. Tá? Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo. Ora, agora quem vai vir falar então é um dos anjos que foi um dos verdugos, daqueles que aplicou o flagelo, né? É o que o texto nos diz aqui. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ora, a ideia aqui é que o anjo ele executa a ordem de Deus, seja essa ordem de Deus um flagelo, ou seja essa a ordem de Deus um motivo de esperança, tá? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor, e aí vai vir aqui agora então, toda uma descrição dessa nova Jerusalém, tá? Bom, alguns têm a tendência de dizer que essa é a Jerusalém que vai ser construída durante o período do milênio, o que é praticamente impossível, porque as medidas aqui são medidas fora do comum. Para dizer a verdade, as medidas praticamente não caberia dentro do território de Israel, tá? Então é difícil que estejam falando de uma Jerusalém física, então a gente precisa encontrar qual que é o significado por detrás da mensagem aqui, que é o que nós temos feito durante todo o tempo, tá? Durante todo o livro, a qual tem a glória de Deus. Então a primeira coisa que nos fala a respeito dessa Jerusalém é que ela tem a glória de Deus. Lembram que a glória de Deus ela se manifesta lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, ela se manifesta no templo de Salomão, ou seja, a glória de Deus se manifesta aonde Deus está. Então a ideia aqui é que na Jerusalém está o Senhor, consequentemente a glória de Deus aí se manifesta, tal como havia falado antes, que na nova, no novo céus, nova terra, estava a presença de Deus. Então, provavelmente está falando aqui, de novo, de um simbolismo para falar dessa esperança eterna, em que vamos estar com a presença de Deus. Antes falou de uma nova terra, um novo céu, e agora está usando outro símbolo, que é a cidade de Jerusalém, para falar da mesma coisa, que é as características dessa eternidade que nós vamos gozar. Então a primeira coisa é que nessa eternidade nós vamos ter acesso a essa glória de Deus, tá? Tinha uma grande e alta muralha, diz que tem 12 portas, 12 portas é por onde pode entrar na cidade, então muito provavelmente está falando dos 12 apóstolos, tá?
assim, é uma linguagem figurada para dizer, por meio da mensagem dos apóstolos, que é a mensagem do Evangelho, que se pode ter a possibilidade de entrar nessa Nova Jerusalém. Entenderam o simbolismo aqui? Então, o que é que permite a entrada nessa Nova Jerusalém? Qual que é a possibilidade de entrar, de gozar da eternidade com Deus? A mensagem dos apóstolos, que é a mensagem do Evangelho, tá? Aí sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Falou das 12 portas, né? E aí agora fala do nome das 12 tribos. É aquela mensagem que nós já vimos, 12 vezes 12, os crentes do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento. 3 portas se acham para leste, 3 para o norte, 3 para o sul e 3 para o oeste. Talvez uma das significâncias aqui desse texto é que, para todos os lados, existe a possibilidade da mensagem do Senhor alcançar. Em todos os caminhos, existe a possibilidade de encontrar a mensagem do Evangelho. Uma das importâncias do Império Romano para a Antiguidade é que o Império Romano ele possibilitou a existência de caminhos que cruzavam por todos os lados e fez com que o Império Romano tivesse a possibilidade de chegar à informação muito rápida, tá? O Império Romano foi uma revolução no sentido de informação. Eles precisavam disso para poder manter o exército coeso, para poder manter o império coeso. Eles precisavam saber onde é que estava tendo rebelião, precisava checar as informações muito rápido. Para isso, então, eles ampliaram aquilo que os persas já haviam começado. Tá? Os persas foram os primeiros que começaram a multiplicar esses caminhos, e os romanos, então, ampliaram isso de forma completa. Então, quando fala que temos portas que saem para todos os cantos, é dizer que para todos os cantos da terra, tá? Nós temos a mensagem do Evangelho que chega. Lembra que é por meio das portas que pode entrar na Jerusalém, e as portas é o Evangelho, né? Então, tendo 3 para cada lado, é dizer que para todo lado chega a mensagem do Evangelho. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estágios. E aí então nós temos aqui essas medidas que eu falei para vocês, que são medidas extremas, quase que não cabe dentro do território de Israel, se forem levar de forma literal, né? E é interessante que diz que o seu comprimento, largura e altura são iguais. Tá? É a ideia que se pode enxergar de qualquer lugar também. Pode ser também que esteja se falando aqui, pode ser que esteja falando aqui da cidade como sendo, além de quadrada, como que se fala na figura geométrica? Tridimensional. Tridimensional não, mas sim, é tridimensional, mas é um cubo, tá aí, né? A cidade é um cubo, ela tem as mesmas medidas de lados, mas também de altura, ela forma um cubo. No pensamento antigo, a figura do cubo é a figura de perfeição, tá? Esse é um pensamento grego, na verdade. Não é um pensamento um tanto quanto judaico, mas é um pensamento mais voltado para o pensamento grego. No pensamento grego, a figura do cubo, quando então sendo ele exatamente igual, é a ideia de perfeição. Então, uma das ideias aqui em falar que a cidade é tridimensional com a figura do cubo, é dizer que ela é perfeita. Então, pode ser que o texto também, ele aponte para isto. As pedras aqui mencionadas são exatamente as pedras que ia no peitoral do sumo sacerdote. Lembram
que o peitoral do sumo sacerdote tinha 12 pedras que representavam as tribos. As pedras que aqui são descritas são aquelas pedras lá do sumo sacerdote, porém estão numa descrição inversa. Não sei se isso tem algum significado, é provável que para aqueles cristãos poderia ter, ou na mente de João poderia ter, e é provável que isso tenha se perdido, ou pelo menos para mim. De qualquer forma, a ideia é que são pedras preciosas. O fundamento da igreja, a base da igreja, é uma base de preciosidade. Essa é a ideia aqui. É uma coisa valiosa, tá? As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Também essa é a ideia de ser precioso. A pérola era uma coisa muito preciosa no mundo antigo. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. É a ideia de que há uma transparência total nessa cidade, tá? Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ora, se antes precisava-se do santuário, para que no santuário pudessem ter a manifestação da glória de Deus, nessa cidade não tem santuário. Por quê? Porque a própria cidade é o santuário, porque a própria cidade é a habitação de Deus. Entendem esse conceito? Então, não é necessário um santuário na eternidade, não é necessário um tabernáculo, ou um templo, ou o que quer que seja. Por quê? Porque não existe um lugar para a manifestação de Deus. Muito pelo contrário, Deus está presente em todos os lugares daquela cidade. Deus está presente todo o tempo naquela cidade. Não só Deus, mas ele vai dizer também o Cordeiro. Quando ele fala isso, na verdade ele está juntando as duas pessoas numa só, né? A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, novamente aqui, a ideia de que Deus é tudo naquela cidade. Nem a luz precisa daquela cidade, porque Deus é a própria luz da cidade. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haver... As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Outra mensagem interessantíssima: na cidade de Deus as portas estão sempre abertas. Há sempre a possibilidade de experimentar da presença de Deus. Há sempre a possibilidade de receber a mensagem do Evangelho. Não há nenhuma coisa que possa fechar essas portas. Não existe nenhum momento em que essas portas estejam fechadas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que está sempre à disposição do homem. Há sempre a possibilidade de participar da Nova Jerusalém. Há sempre a possibilidade de se aproximar da presença de Deus. Há sempre a mensagem, a oferta da mensagem do Evangelho para todos. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, a cidade vai ser totalmente santa. É a ideia que nós temos aqui. Oi, Timóteo. Eu tenho uma questão, porque quando ele vai começar a descrever a cidade, antes ele fala, o anjo chama ele dizendo que vai mostrar a noiva. Isso não pode ser só um simbolismo para descrever como se fosse a igreja, porque no versículo 9, no final do versículo 9 ele diz: venha comigo, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Daí começa a descrição da cidade. Existe aqui, entendo a tua pergunta. Primeiro ele fala que vai apresentar a noiva, e aí então ele começa toda uma descrição do que é essa eternidade. Parece que confunde-se um pouco aqui a Nova Jerusalém com a própria igreja ressurreta.
tá? Por quê? Porque essa igreja ressurreta aqui forma a Nova Jerusalém. É como que dizer, a Nova Jerusalém é formada pela igreja. Tanto é que as portas são os apóstolos e assim por diante. Então, de alguma forma, aqui o que João está falando, Timóteo, é que essa noiva é a base para a formação da Nova Jerusalém. Então, confunde-se um pouco realmente no texto, aqueles que são os escritos no livro da vida e a cidade em si, tá? Mas de alguma forma o texto parece que faz essa migração daqueles que são os crentes para a descrição do local que esses crentes vão estar, tá? Capítulo 22, eu vou acabar o livro, hein? Moleque. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Da onde sai o rio da vida? Do trono de Deus. É de lá que flui o rio da vida, tá? Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Todas essas ideias estão por detrás desse texto. Então, o rio da vida, ele flui diretamente do trono de Deus e vai para a cidade santa. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Estranho, né? Porque no meio da praça diz, de uma e da outra margem do rio está a árvore da vida. Se tivéssemos que ver uma imagem aqui, imaginamos uma árvore que ela passa por debaixo do rio e está cobrindo o rio como um todo. Como a ideia não é nós plantarmos um quadro aqui, pintarmos um quadro, a ideia então é que em todos os lugares da cidade, né, ou da praça aqui, tem-se acesso à árvore da vida, tá? Ela está acessível a todos os povos. É provável também que o texto aqui faça uma referência à situação de Adão e Eva quando desobedeceram ao Senhor e comeram da árvore. Lembra? E o Senhor os expulsou, né, para o outro lado do rio, para que não tivessem mais acesso. Bom, agora não tem mais isso. De qualquer uma das margens do rio tem-se acesso à árvore da vida. É possível que o texto esteja fazendo uma referência a esse linguajar, tá? Então, a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. É na árvore da vida, então, que se encontra a possibilidade da cura. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus, nunca mais haverá maldição. Nela, ou seja, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Uma questão aqui. Lembra que fala lá que marcará os escolhidos na fronte, isso? Aqui diz que na fronte vai estar escrito o nome de Deus. Então pode ser que esteja fazendo uma descrição de como que era essa marca que eles estavam esperando. Ou seja, assim como nós interpretamos lá o texto de que recebe sobre a sua fronte o 666 lá, que é os pensamentos humanos, os eleitos, aqueles que são os escolhidos, recebe sobre a sua fronte o nome de Deus, ou seja, os pensamentos de Deus, pensam de acordo com aquilo que o Senhor quer, não aceitam os pensamentos da besta, e assim, né, poderia estar falando então sobre isso. Ou seja, a descrição da Nova Jerusalém é uma descrição então de cura, é uma descrição onde pode-se desfrutar da presença de Deus para sempre, ok? Bom, verso 6
ao 7, e com isso, então, nós basicamente fechamos o livro, tá? O que nós vamos ter dos versos 6 até o final agora é o epílogo do livro, é o fechamento do livro, mas a descrição, basicamente, das visões e disso, termina-se aqui. Então, antes de nós nos metermos com o final, vamos tentar ver aqui alguma coisa como um todo. Então, nós temos uma igreja que está sofrendo, uma igreja que clama pelo atuar de Deus na história, e aí então nós vemos a resposta de Deus para essa igreja. Eu vou atuar na história, eu vou destruir o Império Romano que está, está perseguindo vocês, que está causando, infligindo danos para vocês. Quando eu fizer isso, isso vai ser grandioso. Vocês mantenham a vossa esperança, mantenham a vossa fidelidade, porque eu hei de fazer isso, eu hei de julgar esse império então. E mais do que isso, quando eu me manifestar com esse juízo, vocês vão experimentar da minha glória, vocês vão ver o quão poderoso eu sou, e então vão passar a participar dessa eternidade comigo. Tá? É basicamente esse o resumo do livro, é basicamente isso aquilo que o livro tem para nos ensinar. Verso 6, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, é a mesma descrição que fez. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve deve acontecer, não é uma coisa para muito longe. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, ou seja, bem-aventurados aqueles que mantêm a sua esperança. Tá? Assim como nós mantemos até hoje a nossa esperança de que o Senhor há de retornar, de que o Senhor há de vir. Eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me e diante do anjo, vai querer adorar o anjo de novo vai dizer que não, sou conservo teu. Ele repete então essa mesma situação, tá? É interessante o verso 10. O verso 10 diz assim: disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Normalmente os livros apocalípticos, eles eram selados, eles eram como que dizendo assim, aqui tem algumas informações que não se pode ler, só vai se compreender num futuro, quando essas coisas acontecerem. Ao contrário disso, o Apocalipse de João não segue essa regra, muito pelo contrário, ele diz, deixa que o livro fique exposto para todos, porque o que está para acontecer é breve, é para logo, tá? Eu venho sem demora. Continua o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática de justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, não feche a informação, deixa a coisa correr, a história vai correr tal como está acontecendo e vão ver a minha manifestação. Ainda há uma promessa aqui, que ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. A declaração de que ele é o alfa e o ômega nós já vimos. No verso 14, então, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Já falamos sobre isso também. Esses vão, então, receber o direito de entrarem pelas cidades entrarem na cidade pelas portas, vão também receber a possibilidade de terem suas vestiduras limpas, e assim por diante. No verso 15 é interessante, faz uma descrição daqueles que ficarão de fora, que são os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. É uma repetição daquilo que nós vimos também um pouco antes, agora mesmo, tá? Não, a palavra cães aqui não se refere ao animal, não. A palavra cães aqui é uma descrição pejorativa para qualquer coisa ruim, digamos assim, tá? Os cães, na verdade, naquela época,
até tinha aqueles cães que eram os cães treinados e tudo isso, mas na maioria das vezes, quando fala de cães, eram aqueles cães jogados, tá? Os vira-latas. Essa é a ideia aqui. Verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Não há aqui nenhuma preocupação, tá, do apóstolo João com a Bíblia. Alguns falam aqui de tirar coisa da Bíblia, colocar coisa na Bíblia. Não, a preocupação aqui é uma preocupação apocalíptica, tá? Que muitas vezes havia o cara lendo, por exemplo, a descrição apocalíptica, ele depois queria tentar explicar algum símbolo, isso, ele fazia adendos quando ele estava multiplicando esse livro. Tipo apêndice, ou então anotações nas margens, né? Por quê? Porque não havia gráfica, é claro, né? Então os livros, eles eram, mas Jesus da glória, que mosca do cão. Então os livros, eles eram copiados manualmente, tá? Então o copista, muitas vezes, ele fazia anotações próprias nessas cópias. Basicamente a isso, ou provavelmente a isto que João está se referindo aqui. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Acabamos? Terminamos. Amados, muito obrigado por esse tempo, tá? Obrigado pela paciência aí. Eu sei que seguramente ficaram centenas de dúvidas aí na tua cabeça ainda. Não é jamais a minha intenção responder a todas as dúvidas. Muito pelo contrário. Tem alguma coisa que um mestre deve fazer, é criar dúvidas, tá? Eu preciso que você mantenha as suas dúvidas, porque eu entendo que elas são o combustível para você seguir buscando respostas. É nas dúvidas que nós aprendemos. É assim que as crianças aprendem. Como é que uma criança aprende? Ela não sabe alguma coisa, ela vai para o pai e diz: pai, por que isso? E por que aquilo, e por que aquilo outro. Então, se você ficou com dúvidas, isso é um bom sinal. Significa que você vai seguir pesquisando, significa que você vai seguir buscando, significa que você vai seguir tentando aprender a respeito deste livro. Então, essa é a primeira coisa que eu queria te dizer ao encerrar esta aula. A segunda coisa que eu queria te dizer ao encerrar esta aula é: não duvide que Deus está contigo. Não temas em nenhum momento. A história da igreja no livro de Apocalipse é uma história que tem para nos dizer o seguinte: é possível ser fiel, mesmo em meio às dificuldades. Então, se tem alguma coisa que eu gostaria que ficasse firme no teu coração, nessas 30 horas de aula que nós tivemos, não duvides. Não temas. É possível manter-se fiel mesmo em meio às dificuldades. Aqueles cristãos naquela época mantiveram-se fiéis, mesmo ao ponto de entregarem suas vidas à morte. Eles são um exemplo para as nossas vidas. Policarpo é um exemplo para as nossas vidas. O texto nos traz todo o tempo esse chamado a uma fidelidade, e a uma fidelidade tal que, se necessário, entreguemos as nossas próprias vidas. É possível nós nos mantermos fiéis, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à morte. É possível. Mantenha-se fiel. E é possível tudo isso por quê? Porque nós temos um Deus que olha por nós. Ainda que nós não consigamos enxergar, ainda que os nossos olhos não consigam ver o atuar de Deus em nossas vidas, ainda que nós possamos olhar para a situação e achar que tudo está desmoronando, ainda que a gente pode olhar para a situação e achar que tudo está perdido, ainda que a gente possa olhar para a situação e falar como o profeta Abacuque: até quando?
Ou então, como os mártires lá do santuário, dizendo: Senhor, até quando vamos suportar? O Senhor olha por nós. O Senhor vela por nós. Ainda que estejamos no barco, no meio da tempestade, o Senhor está no barco. Mesmo que ele esteja dormindo, que é o que ele parecia naquele então, o Senhor estava no barco, no meio da tempestade. Em algum momento o Senhor é de levantar e dizer: acalma-te. E então vai vir a bonança. O Senhor é aquele que está conosco em meio às dificuldades. E isso nos possibilita a mantermos fiéis a Ele. E a terceira coisa que eu gostaria de dizer nesse final de aula é: mantenha a tua esperança de que o Senhor vai atuar na história e que nós temos uma eternidade para viver com Ele. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, diz que se nós perdermos essa esperança, nós somos os mais infelizes dos homens, os mais miseráveis dos homens. A nossa vida deve ser pautada pela esperança de que vamos ter uma eternidade com Deus. Se nós acreditarmos, se nós perdermos essa esperança, se nós perdermos a verdade de que nossa vida não se termina aqui, não existe motivo para lutarmos por nada. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Cara, essa não é a vida a ser vivida, a vida cristã. Não perca a esperança de que o Senhor vai se manifestar e nós temos uma eternidade para viver com Ele. Seja Ele voltando, seja nós morrendo, nós vamos ter uma eternidade para viver com Deus. Não perca essa esperança, porque é exatamente essa esperança que vai te levar a ter uma vida de compromisso com Deus, uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de amor para com o próximo e assim por diante. Por quê? Porque se eu tenho uma vida com uma perspectiva futura de eternidade com Deus, isso passa a ser o mais importante para mim. E então eu posso amar o próximo, eu posso me doar para o próximo. Por quê? Porque eu não tenho como a minha vida como sendo o fim em última instância, como disse o texto de Apocalipse que nós lemos. Aqueles que estavam com ele não tinham as suas vidas como preciosas a si mesmos. Aqueles que estavam com o Cordeiro, aqueles que guerrearam com o Cordeiro e tiveram a vitória, é porque tinham o amor como sendo base das suas vidas, porque tinham a esperança futura, tinham o amor como base para as suas vidas. Então, resumindo, ao terminarmos esse livro, a minha oração é que mantenha-se dúvidas no teu coração, porque você vai seguir buscando aprender do Senhor. A minha oração é que você jamais esqueça de que é possível manter-se fiel em meio à dificuldade. Que você jamais esqueça que o Senhor, em algum momento da história, há de se manifestar em favor do seu povo. E que você jamais esqueça que nós temos uma eternidade para viver com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de aula. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor com certeza ministrou os nossos corações. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que se manifesta na história e traz vitória para o seu povo. Eu oro, ó Deus, para que o coração de cada um dos meus irmãos que receberam esse tempo de estudo sigam, ó Deus, preparados para continuarem ouvindo a voz do Senhor em todo o seu ministério. Que o coração dos meus irmãos, ó Deus, sigam prontos, ó Deus, aptos a ouvir a tua voz e seguirem, ó Deus, adorando ao Senhor e entregando as suas vidas para que o teu amor seja levado a outras vidas. Pai, que sejam eles, ó Deus, essas portas de esperança que levem essa mensagem para que outros possam adentrar em si a nova Jerusalém e terem o gozo de ter a tua presença, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ok? Alguma pergunta?